O tema desse vídeo é quem são os construtores. É certo que Jesus, lá em Mateus capítulo 21, verso 42, ele, como um bom judeu conhecedor das Sagradas Escrituras judaicas, ele cita um texto de Salmos aos seus discípulos, dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então você tem que entender que na época de Jesus, ou lá na época dos Salmos, lá no Oriente Médio, não existia o cimento e o concreto como nós conhecemos hoje. Então os construtores, que também são os pedreiros, para edificar uma casa, uma torre ou um edifício, eles utilizavam de pedras. E as pedras principais eram chamadas o quê? De pedras de esquina, pedra angular. Era a pedra principal para fundação de qualquer casa ou edifício, era aquela pedra que era tido como coluna. E as demais eram encaixadas na parede, na construção ali da casa ou do edifício. Jesus foi aquele que foi rejeitado pelos construtores do seu tempo. E ele disse que ele se tornou a pedra angular. Tanto é que para o cristão ele é o fundamento da base cristã, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele leva a Deus, que ele é o salvador do mundo, e ele é a nossa pedra angular, que ele ressuscitou dentre os mortos. Só que quem são esses construtores que Jesus citou, que constrói coisas? Então você vai voltar lá para Gênesis, na época que Deus trouxe a revelação da criação a Moisés. Gênesis está lá no Antigo Testamento da Bíblia cristã, equivale às Sagradas Escrituras judaicas também. E ali cita que Deus deu o nome do primeiro casal ali na África Oriental, de Adão e Eva, e Adão e Eva teve vários filhos, e dentre esses filhos ele teve dois que cita ali, que é Caim e Abel. E Caim, em determinado momento, por uma questão pessoal, ele sente ciúmes e inveja do seu irmão Abel e comete o primeiro assassinato. E ali Deus faz um questionamento a Caim para ver se Caim confessa o crime, mas Caim faz igual muitos fazem quando cometem um pecado considerado grave. Fogem da presença de Deus, faz igual Judas, que foi se enforcar quando traiu Jesus, diferente de Pedro, que negou Jesus, mas buscou o perdão e o arrependimento. Então Caim ali, temendo a própria vida, achando que seria punido, Deus coloca um sinal nele que ele não seria morto. Mas Caim faz o que? Foge da presença de Deus, e sem Deus ele edifica a primeira cidade. Ele forma uma família, tem vários filhos, edifica a primeira cidade, dá o nome de Enoque, o seu filho mais velho. E os descendentes de Caim constroem grandes coisas. Então são os primeiros construtores que rejeitaram Deus para edificar cidades. E lá em Gênesis 10, após o dilúvio, os descendentes de Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Cã vem Canaã, que foi um povo amaldiçoado ali pelo próprio Noé. Dessa linhagem vem o primeiro homem poderoso da história da humanidade, que é chamado de Nimrod. Nimrod é aquele responsável por unir a população da sua época em uma única língua, únicos propósitos e pensamento de serem famosos, serem ricos, prósperos, edificar uma grande cidade e com uma torre que tocasse ao céu, e deu o nome ali de Torre de Babel. E é certo que o governo de Nimrod era sem a presença de Deus. Deus foi rejeitado nessa edificação dos construtores. E nessa época Deus desce e confunde a linguagem das pessoas para que aquele plano fosse frustrado. Então ali surgem os idiomas. Você que é cristão sabe disso. E com o passar dos anos, até os tempos de Jesus, é certo que naquela época Roma estava construindo grandes coisas, e até os dias de hoje você pergunta quem são os construtores. É todo aquele que constrói e edifica grandes cidades, grandes tecnologias, mas exclui Deus, exclui Jesus, que é a pedra que se tornou a pedra angular, e os construtores rejeitaram no passado, rejeitam e rejeitarão. Tanto é que a Torre de Babel, lá de Gênesis, é chamada de a Grande Babilônia em Apocalipse, e lá em Apocalipse a Grande Babilônia será destruída. Então aponta para o governo do futuro, que vai ter uma grande cidade, grandes edificações. E hoje tem um grupo que muitos cristãos até fazem canal no YouTube dizendo ali sobre a maçonaria, que é uma sociedade secreta de homens e mulheres que são os mais ricos e poderosos, influentes nesse mundo, são progressistas, estão ali construindo grandes cidades, trazendo a ideia de uma moeda única, uma única identidade, todo um projeto de usar a tecnologia, toda uma liderança. E o significado de maçonaria é justamente construtores. Então assim, faz sentido? Lógico que faz, porque todo aquele que constrói algo sem Deus é justamente esses construtores do mundo
que Jesus fala que foi rejeitado. Então, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Espero ter te ajudado no entendimento desse texto, que você possa se inscrever no meu canal Rafa M. Ferrari e compartilhe esse vídeo.